Olá pessoal, estamos de volta, esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, trazendo pesquisas de jornais, periódicos, revistas, vídeos, filmes, fotos, aqui sobre a história do Espírito Santo, né? A nossa gente, nossas lendas, histórias e também, como eu falei no último vídeo, a nossa crônica policial, né? Que era bastante desenvolvida ali nos anos 30, 40, 50. Infelizmente a gente perdeu essa mão, né? Até as rádios nos anos 60 faziam a crônica policial no Ronda da Cidade, Ronda Policial, nas rádios Capixaba, Espírito Santo, Vitória, etc. Eram programas policiais com radionovela que davam muita audiência mesmo. Mas infelizmente a gente perdeu essa mão, né? O rádio perdeu essa mão. Eu, como radialista, só posso sentir muito, porque eram programas feitos por radialistas incríveis, até radialistas da minha família, por exemplo, como o Venceslau Gomes, o Lalau, jornalista e radialista da Rádio Espírito Santo, né? E infelizmente a gente perdeu essa característica, né, do rádio, especialmente o rádio AM, né? É claro que em São Paulo, Rio de Janeiro ainda existe, mas aqui no Espírito Santo, infelizmente, né, as rádios hoje só tocam música sertaneja e mais nada. Então, infelizmente, a gente perdeu mesmo. Mas vamos voltar lá. O assunto agora, que eu vou tratar com vocês, é um assunto bem triste, sabe? Que ele fala de maus tratos no orfanato Cristo Rei, que era um orfanato nos anos 1930, tocado ali pelo padre Leandro Duomo, e era o diretor do orfanato Cristo Rei nos anos 30, que era um orfanato ligado diretamente ao convento São Francisco, né? E há uma denúncia grave aqui, denúncia que chegou por telefone, por carta, as pessoas andaram fazendo denúncias de ouvirem gritos e maus tratos no orfanato, e acabou chegando à imprensa. Então, a gente vai ler aqui o Diário Diário da Manhã, Jornal Capixaba de 1937, e o título é Maus Tratos no Orfanato Jesus Cristo Rei, outubro de 37, um ato de requintada crueldade, um asilado no orfanato Cristo Rei amarrado a um tronco. Olha só o tamanho da criança, gente. Olha o tamanho da criança. É um menino aí de 5 anos, 6 anos mais ou menos, né? Eu vou ler para vocês aqui a primeira denúncia, né? Então o jornal acabou indo até lá com fotógrafo, com tudo, e aquilo repercutiu nos jornais aqui em Vitória. Foi uma coisa muito triste, né? Gerou muita comoção na sociedade capixaba, né? E há dias tivemos uma denúncia de que, na ausência do padre Leandro Duomo, que era o responsável, né, pelo orfanato, o encarregado da disciplina no orfanato, de disciplinar as crianças, maltratava muito os meninos, né? Era um orfanato para meninos. A pessoa de que tal cientificava merecer todo o nosso crédito, essa pessoa. Aí está falando aqui, prometemos que faremos uma sindicância breve. No último sábado aconteceu uma outra denúncia que nos chegava por intermédio do telefone. Alguém ligou para a redação do jornal fazendo denúncia, que eram alunos do ginásio Espírito Santo que solicitavam a presença lá no orfanato de uma equipe para ir lá dar uma olhada. Você vê que o jornalismo sempre serviu desse jeito, né? Para colocar luz em alguns assuntos que estão ali escondidos, né? É para isso que serve o jornalismo. Mas ele tem que ser independente. O jornalismo tem que ser um jornalismo investigativo, independente. E tem que ouvir todos os lados da história. Senão ele não é jornalismo, ele é militância. Aí continua aqui o jornal. Anteontem, por volta das 16 horas, recebemos novo chamado com urgência. O pessoal do jornal recebeu o telefonema, mas não botou fé. Ficaram com o pé atrás, não, essa denúncia pode ser mentira, pode ser um trote, né? E receberam um outro chamado de novo, pois que um menino de tenra idade se achava no tronco, amarrado desde o sábado. Era tal a monstruosidade do fato que a princípio vacilamos, duvidamos da veracidade da denúncia. Imediatamente destacamos um dos nossos companheiros, um repórter, um jornalista, acompanhado do nosso fotógrafo, e depois de outro telefonema, que é pedir a presença do diretor do jornal. O pessoal também não ligou para a polícia, tá?
Nem ligou para o arcebispo, o bispo, que era o responsável. Não, ligaram para a imprensa, porque viam que não podiam confiar nem na polícia, nem no diretor do colégio, nem no chefe da igreja no estado. Vejam, ao chegarmos ao edifício do orfanato Jesus Cristo Rei, na parte que funcionava a escola de sapataria, porque né, esses orfanatos antigamente, gente, eles eram escolas técnicas, né? Sapataria, carpintaria. Os meninos não ficavam à toa, não. Eles estudavam e trabalhavam e era integral, tempo integral. E a escola de sapataria ficava no porão. E aconteceu um quadro que o jornalista chama na linguagem da época, naquele português, de contristador. Contristador. E abalou os nossos nervos. Um misto de piedade e de indignação que todos experimentaram. Vou colocar para vocês aqui as páginas do jornal. Opa, desculpem, gente. Aqui, ó. Aí continua aqui. Amarrado a um dos pilares, como a gente está vendo aí na fotografia, com os bracinhos para trás, jungidos aos pés, de forma tal que se seria impossível qualquer movimento, uma pobre criança chorava. Você vê que o cara amarrou o menino com os bracinhos para trás e amarrou os braços nos pés por trás. Olha só que engenharia, né? Aí vai vendo. E o menino chorava. Em torno desse posto de martírio estavam lá o doutor Kosciuszko Leão, que era o chefe de polícia na época, da família Leão, Paulo de Tarso Veloso, redator do jornal A Gazeta, o nosso companheiro, agente de polícia e um número grande de populares. O pessoal entrou atrás da polícia e atrás dos jornalistas, né? Foram batidas duas chapas que vocês estão vendo aí, né? Duas fotos. A foto da direita é a foto de quando a polícia chegou com os fotógrafos populares no orfanato e pegaram o menino desse jeito aí. E a segunda foto é quando o menino já estava na delegacia de polícia. Foram batidas duas chapas, das quais publicamos, uma para melhor documentação desse fato de estúpida barbárie, incompatível com nossos foros de cultura. Quem é a alma de Nero? Vai vendo o português da época, né? Comparando o algoz do menino ao imperador romano. Quem teria tido a fibra para praticar ali, à sombra de um estabelecimento de caridade, sob o patrono de Jesus, o patronato de Jesus, dirigido por um virtuoso sacerdote, o padre Leandro, católico, né? Tamanha iniquidade. Quem seria essa pessoa? Quem é esse cara tão mau assim, né? Chama-se esse bárbaro Agostinho José Amorim. Ele viera como mestre sapateiro, estava encarregado da disciplina do orfanato. Você vê que esses homens que eram disciplinadores na época eram pessoas muito rudes mesmo. Não tinha esse papo, é criancinha, nhenhenhen, não. O pau quebrava, batiam e amarravam. A gente ouvia essas histórias de orfanatos assim, até na minha infância eu ouvia esses papos. Nos anos 70 a gente ouvia, os meninos lá do orfanato apanham e ficam presos, a gente ouvia esses boatos, né? Aí vamos lá, inquirido pelo doutor-chefe de polícia, doutor Leão, né, sobre o seu ato, o Agostinho respondeu cinicamente que fora o autor, mas isso de modo bem insolente, na frente do chefe de polícia, sendo que o chefe de polícia foi enérgico com ele, mandando que ele se dirigisse, né, à autoridade policial de outra forma, de uma forma mais, né, cínico e arrogante, tal, na frente do delegado. Os presentes sentiram desejo de tirar uma desforra do homem fera e que não foi levado a cabo devido às ponderações calmas do Dr. Kosciuszko. O nome dele é Kosciuszko, com K e K, Kosciuszko Leão. Segundo ouvimos de outros asilados, né, desde que para ali entrou o tal Agostinho, né, o mestre sapateiro, o algoz do menino, que ele sempre vem sofrendo terríveis provas. É um homem rancoroso, que qualquer coisa coloca os meninos em castigo. E sabe lá o que mais acontecia, né? A gente só tem que imaginar. Até porque, né? Bom, vamos seguir.
A fera queria fugir. E aí continua a crônica policial no Jornal Diário da Manhã, de outubro de 1937. Dando-se por falta do tal Agostinho, determinou o doutor-chefe de polícia que fosse impedida a saída dele do orfanato, lá do convento de São Francisco. Alguns agentes foram ao pavimento superior e lá encontraram o cara preparando roupas para fugir. Ante a presença da polícia, ele quis reagir, mas de repente ele parou e achou melhor se entregar, porque ia ser impossível. Ele ia ter que brigar com vários policiais e ainda com os populares que se encontravam na parte inferior do convento. Ele ia acabar apanhando até morrendo, até sendo linchado, né? Aí vamos lá. Quem é a vítima? Quem é esse menino aí? É uma criança interessante de 5 para 6 anos, órfão de pai. Você vê que ele tinha mãe. Órfão de pai, a mãe tinha que trabalhar, deixava o menino no orfanato. Era muito comum isso antigamente, tá, pessoal? A sua mãe, a progenitora, chama-se Maria Prati e reside em Vitória, nesta capital. Arlindo Prati é o nome do menino, um infeliz torturado, a quem a sorte, além de lhe tirar os carinhos paternos, fê-lo cair às mãos de um desumano, o tal Agostinho, e chorava na ocasião em que foi descoberto amarrado ao tronco. O nome do cara é Agostinho José Amorim. Com a presença da multidão e mais depois que viu a câmera fotográfica, que era aquela câmera enorme com aquele flash de explosão de magnésio, o menino ficou muito nervoso, chorava muito, gritava e achava até que ia ser morto, né? Então o menino estava desesperado. Você vê que crianças nessa época, gente, não eram tratadas como são as crianças, sei lá, dos anos 70 para cá. Com esse amor todo, essa... o neném, não sei o que. Não existe isso não. Um leitinho com pera, um todinho, não. Nessa época a criança começava a trabalhar com 5, 6 anos, estava na roça já trabalhando, ajudando o pai, ajudando mãe. Se tivesse comércio, ia trabalhar no comércio, ajudando. Se fosse pescador, ia para o barco ajudar a pescar. A vida era dura. Não era fácil, não. Eu não tinha leite com pera, não. Aí, depois que o menino foi fotografado, né? O Arlindo Prati é o nome do menino. Você vê até que nem combina, né, o nome de um menino desse, de Arlindo, né? Hoje em dia seria estranho, né? Você colocar o nome de um neném hoje em dia de Arlindo. Mas na época, né? 100 anos atrás. Aí, deixa eu ver. Ele foi fotografado lá mesmo, né, no orfanato, Jesus Cristo Rei, e foi levado pelo chefe de polícia no seu carro, doutor Leão, né, até a delegacia, onde ele foi... fizeram lá uma cariação com o Agostinho, que era o mestre sapateiro que amarrou o menino no poste. No momento de ser levado para o automóvel, o menor Arlindo Prati nesse momento chegava o doutor Afonso Lírio, que era secretário do interior do Punaro, né, do interventor João Punaro Bley, que foi certificado do ocorrido. Foi dito a ele: doutor, né, nessa época o secretário do interior, ou ministro do interior, era como se fosse um chefe de casa civil hoje em dia, né? Era uma figura importante. Logo abaixo do governador ou do presidente do estado vinha o secretário do interior, né? Sua Excelência, doutor Afonso Lírio, mostrou-se seriamente penalizado pelo que acabava de ver, determinando que fossem tomadas providências necessárias nesse caso. O padre Leandro, que era o chefe do orfanato Jesus Cristo Rei, estava viajando. Ele viajava até por conta de convites, né, de outras dioceses, ia visitar, por conta dos trabalhos do orfanato. O nome é Padre Leandro Duomo, dois L's, apóstrofo, Uomo, Del Uomo. Ele estava viajando pelo interior e mostrou-se muito surpreso com o fato, dizendo que, como diretor do orfanato, a responsabilidade era dele. Mas ele nunca determinou esse tipo de prática de tortura, de amarrar, de bater nas crianças. Jamais ele tinha consentido com esse tipo de prática, de castigo, nunca. E que ali ele nunca havia ouvido falar, nem nunca havia sido registrado no orfanato Jesus Cristo Rei tal castigo e tal barbárie. Então ele terminou dizendo que ignorava tudo e que ia demitir, expulsar, exonerar, né,
esse auxiliar que era o Agostinho, chefe da sapataria. Na ausência do diretor, só ficava o encarregado da disciplina. Na ausência do diretor do orfanato, esse encarregado ficava somente por conta da disciplina ou ele ficava por conta de outras atividades dentro do orfanato quando o padre viajava? O diretor do orfanato, como se sabe, viajava muito, constantemente. Aquele estabelecimento tinha 70 crianças órfãs, 70 meninos. Ficavam unicamente a cargo desse homem, do Agostinho. Aí tem dizendo aqui, formam pessoas que conhecem, outras pessoas que conhecem bem internamente como é a administração do orfanato, sabem que lá também mora um sobrinho do padre Leandro. Ora, se tal coisa acontecia, essa pessoa, o sobrinho do padre Leandro, não seria de maior confiança do diretor, devendo, portanto, estar à frente ou à testa do orfanato, e só se afastando em casos de extrema necessidade? Seria mais interessante você colocar um sobrinho seu, um parente seu, para tomar conta quando você estivesse fora do que um empregado, né? Então o jornal faz essa pergunta, né? Aí está falando, mas a grande responsabilidade que lhe fora confiada, seria possível que não tivesse conhecimento desses cativos, desses problemas com as crianças, com os asilados, né? Tá vendo? Pô, o cara tá lá, ele é sobrinho do diretor do orfanato, ele mora lá, dorme lá, estuda, come lá. É um hóspede do orfanato. E ele não está vendo essas coisas acontecerem? O orfanato não é tão grande assim. É um convento antigo e tal, mas não é tão grande assim. E se tem uma criança chorando, gritando, né, você vai ouvir, né? Você vai ver, né? Aí o jornalista não acredita que isso fosse possível, que ninguém soubesse de nada, né? Seria crível que somente os alunos do ginásio do Espírito Santo, que ficava contigo, perto, passando por ali para ir para a escola, passando pelas ladeiras da Cidade Alta, que teriam ouvido essas torturas e prantos das vítimas indefesas? Bom, o jornalista faz essas perguntas, né? Haverá justificativa para tal selvageria? Aí é um outro tópico da matéria. Há, segundo nos consta, uma certa corrente de opinião, olha só, na sociedade, que quer, não sabemos baseado em que princípio do direito ou da humanidade, encontrar justificativa para o ato de selvageria, no fato de ser o menor muito afeito à prática do furto. Então, segundo correu ali a boca miúda, né, naquela época, tanto no orfanato quanto nos arredores, que o menino era um pequeno ladrãozinho, um pequeno, né, punguista. Então, tem gente que fala, tem que punir mesmo, não sei o quê, porque ele é um ladrãozinho. Mas a criança, gente, é um menino pequenininho de 5, 6 anos de idade. Então veja, olha o problema. Agostinho Amorim, esse homem que amarrou o menino ao pilar, numa posição que lhe causava dores pela distensão dos músculos, agiu simplesmente para intimidar o garoto. Tipo assim, vou te amarrar, se você roubar de novo, te amarro novamente. Mas, bom, aí o jornalista pergunta, mas em que época estamos que para corrigir pequenos inocentes seja necessário produzir velhos processos de Torquemada? Aí está falando do inquisidor, né, da Santa Inquisição, do Torquemada. Haverá quem de consciência limpa aceite tal justificativa? Porque, como a matéria repercutiu muito na imprensa local aqui em Vitória, no Espírito Santo todo, tinha gente que dizia que tinha que bater mesmo, amarrar mesmo e tal. É como hoje, né, gente? Tem pessoal que apoia, tem pessoal que é contra, aí vira uma guerra de um lado e do outro. Não mudou nada, a sociedade não muda desse jeito. Aí tá falando aqui que a polícia abriu um inquérito, né? Lavrado o auto de flagrante, a polícia instaurou um inquérito, tendo sido arroladas inúmeras testemunhas. É de louvar a serenidade com que tem agido as nossas autoridades, não sentindo impulsos de que não sejam da justiça, no empenho de bem servir a sociedade, que não pode ficar à mercê de lampiões dissimulados. Então, ele faz também uma referência a Virgulino Ferreira da Silva, o lampião, né, colocando
Agostinho Amorim, chefe da sapataria, que era professor dos alunos na oficina de sapataria do orfanato Jesus Cristo Rei do Convento São Francisco, como se fosse um bandido, né, das gangues do Lampião e da Maria Bonita. Aí segue aqui: sem atender a pedidos nem a injunções, vai a polícia apurar o que no orfanato praticou o senhor Agostinho Amorim, preso agora, né? Este tirano a quem as lágrimas de dor, de fome, de sede de um cristãozinho foram, quem sabe, motivo até de satisfação. Tá colocando ele numa situação de que ele estava até gostando de torturar as crianças, né? É claro que ele não foi o primeiro, né? Claro que não. Isso já deveria ser uma coisa recorrente no orfanato. A gente sabe, né, lendo os livros antigos e vendo filmes e peças e tudo, que a igreja mantinha esses orfanatos, e a gente sabe coisas que aconteciam nesses antigos orfanatos, né, nesses relatos que a gente ouve já há muitos anos, né? É necessário que assim aconteça para que, à sombra da caridade pública, que tanto tem concorrido para o sucesso do orfanato Cristo Rei ser o que ele é hoje, um vasto e bem instalado edifício, que medrem esses tarados, esses homens, né, maus, que sempre estão querendo ultrapassar seus limites, por estar o orfanato com as suas portas sempre escancaradas, abertas, para que esse tipo de coisa aconteça, né? Então, a matéria continua aqui nessa transcrição que eu fiz aqui no Memória Capixaba no Facebook. Tá tudo aqui, gente, ó. Tá muito bem. É claro que o jornal foi digitalizado de uma forma que a gente precisa depois colocar ainda na inteligência artificial para fazer uma correção aqui desses erros, né? Pequenos erros de pontuação, acentuação. Eu vou fazer isso agora. Nesse ponto a inteligência artificial ajuda demais, né? Você pega um texto que tem, sei lá, tem um texto com 3.000 caracteres, por exemplo, né? Ou mais, e você vê que o texto tem erros, né, de gramática, de português, de pontuação e tudo, a gente coloca na inteligência artificial e pede para a inteligência corrigir os erros, né? Ou até atualizar também o português, a gramática, né? De repente o texto é um texto com uma gramática antiga, usando hífens que não se usam mais e tudo, e ele faz inclusive a transcrição dessa forma, atualizando toda a parte gramatical do texto. Isso é maravilhoso, né? Para quem faz transcrição, pesquisa transcrição e a tradução também, né? Ele também traduz, é maravilhoso mesmo. Adianta muito o nosso trabalho de revisão, né? Então, essa é mais uma matéria aqui que a gente traz no Memória Capixaba, desse triste crime que aconteceu em Vitória no final do ano de 1937, durante o governo do interventor João Punaro Bley, um dos braços direito do Getúlio Vargas, nosso ditador, né? Falando sobre esse crime horrível que aconteceu, que foi vítima o garoto, o pequeno Arlindo Prati, que foi torturado pelo senhor Agostinho Amorim nas dependências do orfanato Jesus Cristo Rei, no centro de Vitória, orfanato esse que era comandado pelo padre Leandro Deluomo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, então. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. A gente vai estar sempre trazendo essas pesquisas, né? Trazendo de volta à luz tudo isso que está enterrado nas bibliotecas e tudo. Eu acho que é importantíssimo a gente revisar esses acontecimentos, porque senão o que adianta, né? Um livro guardado, um diário guardado, um disco guardado, né? Se ele não estiver sendo relido, revisitado, transcrito e trazido à luz para a gente poder entender melhor como é que funciona a nossa sociedade, como funciona a nossa política, a nossa religiosidade, como funcionam as nossas interações familiares, etc., né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Pirajá e esse é o projeto Memória Capixaba. Valeu, até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.